Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 1º de setembro, está em Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Meus irmãos, nós estamos acompanhando aqui um trecho do Evangelho de São Lucas que apresenta o início ali da missão pública, da vida pública de Jesus, quando ele passa por vários povoados ali da Galileia, da Judéia, evangelizando. E a cidade onde ficava mais ou menos a base, o ponto de referência de Jesus era a cidade de Cafarnaum, uma das maiores, se não a maior cidade da Galileia, cidade onde moravam Pedro, André, Tiago, João, enfim. Jesus muitas vezes se hospedava ali na casa de Pedro. E num desses momentos em que ele retorna para a casa de Pedro, depois de um tempo evangelizando, curando as pessoas, fazendo missão, ele encontra a sogra de Pedro enferma e com febre. Os padres da igreja interpretaram simbolicamente essa febre da sogra de Pedro como um sinal da nossa carne ferida pelo pecado, da nossa carne em chamas, digamos assim. E Jesus, portanto, ao ver aquele corpo ferido e mais ainda aquele corpo prostrado, como muitas vezes o pecado faz conosco, o pecado nos paralisa, o pecado não nos deixa sair de nós mesmos, o pecado tira o nosso ânimo, o pecado tira a nossa alegria, o pecado tira a nossa capacidade de conviver, a nossa liberdade. Então, a sogra de Pedro, naquele momento, é símbolo de uma pessoa ferida pelo pecado, que está prostrada, que não consegue fazer as coisas, que não tem liberdade e que sofre. Nós vemos Jesus missionário se compadecer profundamente dela. E isso já traz para a gente um ponto de meditação, de reflexão. A compaixão é algo que deve estar muito presente, muito vivo no coração daquele que é missionário. Às vezes, a gente, quando está em missão, fica muito preocupado com coisas que a gente tem que fazer, coisas que têm que serem organizadas, e muitas vezes a gente é indiferente à dor de pessoas que inesperadamente a gente encontra ali na missão. Mas muitas vezes é nessas pessoas que nós precisamos encontrar a Deus. Essas pessoas que mais estão precisando da nossa presença. E Jesus tem essa compaixão, essa sensibilidade de parar, se voltar para a sogra de Pedro. Diz o Evangelho que ele se inclinou sobre ela. Ele, portanto, se rebaixou para chegar até onde ela estava. Muitas vezes é isso que o missionário precisa fazer. O missionário não é alguém que chega com um monte de doutrinas, verdades, ideias e do alto da sua sabedoria, entre aspas, ele impõe aquilo sobre os outros. O missionário, assim como Jesus, tem que estar disposto a perceber as dores do outro,
ter compaixão diante dessa situação do outro e estar disposto a inclinar-se, a ir ao encontro daquele que sofre. E, inclusive, se humilhando se for necessário, se rebaixando. Esse sinal de Jesus lembra a sua kenosis. Ele mesmo, sendo de condição divina, não se apegou a ser igual a Deus, mas se esvaziou e assumiu a nossa condição humana, como diz a carta de São Paulo aos Filipenses. Aquilo que a carta aos Filipenses diz, acontece aqui em outro grau, de outra forma. Jesus se inclina para trazer cura, libertação, salvação. E um dos principais sinais que revelam que uma pessoa foi verdadeiramente curada por Deus é que ela se dispõe a servir. Por isso é muito significativo, e a gente pode rezar com isso também hoje, o Evangelho dizer que imediatamente ela, ou seja, a sogra de Pedro, se levantou e começou a servi-los. O serviço, a atitude de sair de si, de amar, de se ofertar, de se consumir, é um dos principais sinais que mostram que aquela pessoa está no processo de cura, ou que já foi curada em relação a alguma coisa, de que realmente ela teve uma experiência de encontro com Deus. O que mostra para nós aqui, vivamente, que a sogra de Pedro se deixou encontrar por Jesus, se deixou encontrar por Deus que se revelava ali e que realmente foi curada, é que imediatamente ela se põe a servir. Nós, se somos realmente pessoas libertas, curadas, não nos colocamos no primeiro lugar, no centro, querendo chamar a atenção, pelo contrário, nós queremos servir. Isso é sinal, é expressão de um coração curado, de uma carne curada pela presença do Cristo. Depois, Jesus, não bastasse a compaixão que ele teve com aquela mulher, ele tem compaixão de vários doentes que se apresentam ali ao anoitecer. Muito provavelmente se tratava do sábado, e somente a partir da noite do sábado é que os judeus estavam dispensados do repouso obrigatório. Então ali, ao anoitecer, as pessoas já podiam sair de casa e certamente elas, por conta disso, puderam se amontoar ali ao redor da casa de Pedro, muitos pedindo cura, e ali Jesus realizou muitas curas, exorcismos, e as pessoas queriam muito que Jesus ficasse ali. Mas ele mostra uma outra característica do missionário. O missionário ama as pessoas, ama o lugar onde ele está, mas ele não é preso. O missionário está disposto a se despojar, ele é livre para ir onde for necessário evangelizar. E por isso Jesus, mesmo amando certamente aquela cidade, as pessoas que estavam ali, tendo uma experiência missionária fantástica, com tantas curas, com tantos milagres, com tantas graças, com tantos sinais, ele não se aprisiona, ele não é apegado de forma exagerada. Ele é livre o suficiente para sair dali e evangelizar outros lugares. E vai passando por vários outros povoados, mostrando que o missionário ele precisa ser despojado. Ele nunca está completamente satisfeito no sentido de achar que tudo já foi feito, não pode fazer mais nada, já estamos, digamos assim, saciados da missão. Não. O missionário ele é insaciável. Enquanto ele está nesse mundo, ele precisa evangelizar, se consumir, ser resposta. E Jesus nos ensina isso. Vamos guardar tudo isso no coração e especialmente pedir a Deus a graça de sermos missionários segundo o coração de Cristo, que é um coração eucarístico, um coração que com alegria se dá, se reparte e se oferta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.